Olá, amigos da Graça de Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fé e Esperança. Sou William Sodré, pastor da Graça de Deus, hoje no CPA 4, na Grande Cuiabá, e trago para você uma palavra hoje muito especial. Morte no culto é o tema do programa de hoje. É isso mesmo, morte no culto. Antes eu gostaria de convidar todas as pessoas para continuarem conosco. Você que ama essa programação, quero lembrar a todos que o pastor Carlos Soares pede para convidar todos os amigos para estarem presentes na nossa sede estadual, que fica na rua 13 de junho, número 1033. Claro que você é o nosso convidado especial. E eu, pastor William Sodré, estou no CPA 4, o bairro aqui de Cuiabá, e você também está convidado na Avenida Tuiuiu, número 1. Você também pode comparecer com a sua família, convidando também os seus amigos, parentes, entes queridos. Tenho certeza que vai ser um tempo especial para você e também para a sua casa. Pois é, gente, morte no culto é o tema da programação de hoje, da mensagem de hoje, da ministração do programa Fé e Esperança de hoje. O texto que eu quero usar é o de Atos, capítulo de número 20, a partir do versículo 7. Então nós vamos combinar o seguinte: eu vou ler esse texto, vou contar para você essa história, e desta história eu vou tirar daqui algumas lições. Nós vamos extrair daqui alguns princípios que eu penso que irão, certamente, eu acredito, irão abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. A história é a seguinte, gente. Atos capítulo 20, versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos, estavam reunidos. Então, vamos ver se até aqui nós compreendemos. O apóstolo Paulo está em viagem missionária e, pelo que eu percebo no texto, me parece que ele está decidido, é a última vez que ele passa por este lugar. E por conta disso, uma reunião ali, vamos dizer que uma reunião especial, um culto é realizado, e ele, para aproveitar aquele último momento com os irmãos, ele alonga a prática, ele estende a mensagem de maneira que já era meia-noite, e ele ainda não havia terminado de ministrar, continuava pregando, continuava falando, e algo inusitado acontece. Gente, escute isso. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Olha que coisa séria. Tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E olha que coisa triste, gente. E foi levantado morto. É o que está escrito aqui. Então imagine a cena. Me parece então que nós estamos falando ali de um sobrado, de um prédio, alguma coisa do tipo, porque eles estavam fazendo um culto no terceiro andar daquele prédio. E este jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Eu acredito que ou porque a casa estava cheia, estava lotada, tinha muita gente, que já não dava para sentar em qualquer lugar. Eu tenho um pouco de dificuldade, acredito que seja por irresponsabilidade do jovem, mas pode ser que ele queira sentar, ou ele tenha pensado, eu vou ficar aqui na janela mesmo, ou está muito quente, eu quero ficar aqui que eu pego um ar, enfim. Ele estava sentado na janela. Como Paulo demora na ministração, ele começa a pregar, vai se estendendo, vai demorando, da meia-noite ele não tinha terminado ainda, então aquele jovem chamado Eutico, tomado por um sono, ele começa a pegar no sono, ele começa a dormir até que o jovem adormeceu, literalmente. Ele se pega no sono profundo e despenca do terceiro andar, gente. Olha que cena. Ele cai daquela janela do terceiro andar, lá no chão, todos
Claro que o culto nessa hora para, né? O culto é paralisado. Todos começam a querer saber, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Olham lá embaixo, tá lá o jovem, o corpo dele estirado no chão. As pessoas já cercam aquele jovem, muitos já ali descem para ver o que é que tinha acontecido. E quando eles chegam lá embaixo, olham para o jovem e dizem, meu Deus, está morto. Ele é levantado, o texto diz, ele é levantado morto. É verdade. Existem colegas de ministério que olham para esse texto e dizem, não, na verdade ele não morreu não, é uma expressão do texto, que Paulo depois vai dizer que a alma estava nele ainda e tal. Eu particularmente discordo, a Bíblia está dizendo que aquele jovem foi levantado morto, então eu entendo que ele morreu mesmo, com essa queda este jovem morreu. E o que acontece em seguida, gente? Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando, disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então Paulo desce, aí o Paulo dá um abraço nele e diz, olha, não fiquem perturbados não, a alma está aqui. E subindo, partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. A alvorada é o dia amanheceu. E o Paulo continuou falando, pregando. E assim depois partiu. E levaram, olha que bonito, e levaram vivo, aleluia, o jovem. E ficaram não pouco consolados. Glória a Deus, que história fantástica. Vamos ver se a gente já entendeu a historinha primeiro. A história é essa. Paulo está ministrando, terceiro andar de um lugar, de um prédio, um sobrado, alguma coisa assim. Um jovem está sentado na janela, Paulo demora na ministração, o jovem dorme na janela, cai do terceiro andar, bate lá no chão e morre. Paulo desce, abraça aquele jovem lá embaixo e diz, gente, podem ficar tranquilos, porque a alma nele está. E, na minha visão, na minha opinião, lendo o texto, eu penso, eu creio, que Paulo ressuscita aquele jovem. E aquele jovem, ele é levado para casa vivo. E Paulo continua a prática, continua pregando, continua falando, continua ministrando. E me parece que um culto aqui vira vigília, porque já é alvorada, já é o amanhecer do dia. E Paulo ainda está falando, tratando com eles. Foi realmente uma madrugada, inclusive de um grande, tremendo milagre, a ressurreição de Eutico, a ressurreição deste jovem na Bíblia Sagrada. Não é uma história maravilhosa? Bom, eu já tiro aqui uma primeira lição, antes de me aprofundar aqui, para a gente juntos aprender alguns princípios da parte de Deus. Eu já olho para esse texto aqui, não sei se porque eu sou pastor, eu já olho para o texto e fico pensando assim, bom, nem sempre a culpa das pessoas dormirem no culto é do pastor, não é verdade? Porque quem está ministrando aqui é só o apóstolo Paulo, né? Nós estamos falando do homem responsável aqui por 80%, 90% do Novo Testamento, gente. Homem de Deus, homem alinhado com o Espírito Santo. Eu penso que a mensagem que ele estava ministrando, a palavra que ele estava dando, era forte, era a palavra de fé, era a palavra que abençoa. Paulo não estava ali enchendo linguiça, falando qualquer coisa, e mesmo assim, né? Aquele jovem foi pego pelo sono, caiu e acabou morrendo. Agora, juntos nós vamos extrair daqui pelo menos 3 lições que vão abençoar a sua vida. Pelo menos 3 princípios que eu, no seu lugar, dá tempo, você corre aí, pega aí, abre aí o bloco de notas do celular, ou então vai aí, pega uma caneta, um papel e tome nota pelo menos destas 3 frases, destes 3 princípios, destas 3 lições que vão abençoar demais a sua vida. Mas antes de nós entrarmos e eu soltar aqui, liberar para você esses 3 princípios, deixa eu te fazer um convite. Gente, toda quarta-feira na Igreja da Graça é dia de culto em favor da Sagrada Família. Em qualquer lugar que você estiver, seja no Brasil e fora do Brasil. Aqui na Grande Cuiabá, onde nós estamos, o pastor Carlos Soares está convidando e tem convidado todas as pessoas para as ministrações especiais toda quarta-feira, 8 horas da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde e 7 horas da noite. Você é o nosso convidado especial. O endereço da sede estadual,
Rua 13 de Junho, número 1033. Está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo. Rua 13 de Junho, número 1033. Bom, eu, pastor William Sodré, também aguardo os amigos do CPA 4, um bairro aqui em Cuiabá, e você é o meu convidado também nas quartas-feiras para orar em favor da sua casa. É o dia que eu oro por você e com você. Nós vamos juntos à presença de Deus na quarta-feira, 8 horas da manhã. Eu também faço a reunião às 5 da tarde e também faço a reunião às 7 horas da noite. Também o endereço está aí, Avenida Tuiuiu, número 1, bairro CPA 4, aqui na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Você é o nosso convidado especial. Quarta-feira da Sagrada Família, em toda a Igreja da Graça de Deus. Bem, gente, eu acredito que você também já esteja, um tanto que curioso, meu Deus, como é que é? Quais são esses 3 princípios ou 3 lições que nós podemos extrair aqui da história dessa tragédia que só não foi pior ou ficou pior graças à intervenção desse homem de Deus cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, que ressuscitou esse garoto, esse menino que cai do 3º andar tomado por um sono e acabou morrendo. Bem, amigos, e o primeiro passo, a primeira frase que eu quero que você grave e registre aí no seu coração é a seguinte: lugar errado gera morte. E de onde é que eu tirei isso? Lugar errado gera morte. Olha só o texto, Atos 20, o verso é o de número 9, diz assim: estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela. Aí eu lhe pergunto, querido, janela é lugar para sentar? É claro que não, né? Poxa vida, você vai sentar na cadeira, numa poltrona, você vai sentar num sofá, mas na janela? Pois esse jovem, chamado Eutico, resolveu, na ideia dele, sentar fora do lugar. Ele estava no lugar errado. E aí, queridos, eu tenho que dizer a você, tem muita gente no lugar errado. A princípio, a gente pode trazer isso para o lado espiritual, que é o que eu penso que a maioria faz, né? Qual é o lugar do crente? Bom, você já sabe a resposta. O lugar do cristão é a palavra de Deus. É ali que nós devemos estar assentados. Efésios 1:3 diz que devemos estar assentados em lugares celestiais, as regiões celestiais onde as bênçãos do crente estão. Tudo isso eu acredito, gente. Eu creio que o lugar do cristão é a palavra de Deus. Mas eu queria aprofundar um pouquinho com você nessa questão de estar no lugar certo, porque eu penso que muita gente espiritualiza essa questão e só traz o lado espiritual para essa questão, quando na verdade eu penso que faz necessário lembrar a todos vocês que eu creio, não sei como é que você enxerga isso, mas eu acredito que também existe um lugar certo fisicamente para você estar. Eu acredito que existe uma cidade que Deus quer que você esteja plantado naquela cidade, que você more naquele lugar. Eu acredito nisso. Eu acredito que existe uma missão que Deus quer que você abrace, que você trave, que é uma missão que você lute aquela batalha, que você guerreie. Enfim, existe um lugar certo onde Deus quer que você esteja. Um lugar errado gera morte. E o lugar certo gera vida. Muita gente usa o texto de Josué, e eu vou aproveitar para poder falar um pouquinho desse texto aqui com você, Josué capítulo 1, para questionar essa questão do lugar, dizendo assim: ô pastor, mas a Bíblia não diz que todo lugar que eu colocar a planta dos pés, Deus já me deu e conquista, e não sei mais o que é. A Bíblia diz mais ou menos isso. Você está citando um pedaço do texto. Josué 1 diz, depois da morte de Moisés, Deus trata com Josué e diz: Josué, todo lugar que colocar a planta do vosso pé, eu tenho dado a você, você vai conquistar, é teu por direito. Só que Deus completa o texto. O próximo versículo diz: desde este deserto até o poente do sol. E ele dá direitinho a referência, os lugares, e diz, termina com essa frase: será o vosso termo. Eu gosto da NVI, a Nova Versão Internacional, que traz, ao invés da Almeida Revista e Corrigida, será o vosso termo, será o seu limite. Então, peraí, onde você colocar os seus pés, Josué, eu tenho dado, como eu disse a Moisés, o meu servo. Só que é daqui até ali, viu? Então, daqui até ali, desde este lugar, e Deus nomeia o lugar, até aquele lugar, e Deus também nomeia o lugar, diz, será o vosso termo. Aí eu queria pisar, pôr o meu pé fora do termo. Ah, querido, isso é problema seu.
Deus não tem nada com isso. Você pisou fora dos limites estabelecidos pelo Senhor, você estará no lugar errado para a sua vida. Então eu tenho que te perguntar, será que você não está sentado na janela? Eu penso que quando a gente está no lugar errado, é difícil frutificar. É como você sair aqui agora, ir na rua asfaltada e pegar uma semente e dizer assim, não, qualquer lugar dá, qualquer lugar dá, qualquer lugar dá. Então planta, por favor, uma semente no asfalto. Não vai nascer, querido, não vai dar certo, porque não é terra produtiva para isso. Mateus 13, Jesus conta a parábola do semeador. E diz, o semeador saiu a semear, a primeira leva de semente caiu na beira do caminho, depois terreno pedregoso, depois entre os espinhos, depois finalmente a última parte caiu em boa terra. Só na boa terra, a mesma semente que fora lançada nos outros lugares, só em boa terra aquela semente nasceu. Querido, tem lugar que é para plantar, tem lugar que Deus quer você plantando ali, tem um trabalho que Deus quer você desenvolvendo. Tem algo que Deus planejou que você fizesse. Quando você se acha, quando você se encontra, quando você descobre o seu lugar no corpo, isso aqui é importante, porque 1 Coríntios 12 diz que a igreja é um corpo. E um corpo não é um amontoado de braço, não é um amontoado de orelha. Inclusive é assim a linguagem que o apóstolo Paulo usa. Se todo mundo quiser ser orelha, nós não vamos ter um corpo nunca, a gente vai ter um montão de orelha. Mas por que um corpo? Porque existem membros com diferentes funções. Você já descobriu a sua? Você sabe o que Deus fez você para ser? Você sabe o que Deus quer de você? Onde é que você se dá bem? O que você faz e tem prazer? O que você faz e o seu coração transborda de alegria? Eu te faço uma outra pergunta. Se você hoje ficasse milionário, tivesse muito dinheiro, você sabe que muita gente faz o que faz porque precisa fazer. Precisa fazer. Se você ficasse milionário, você faria o quê? Você ia comprar uma ilha, ia sumir, ninguém mais ia me ver. Conversa de quem não sabe o que está dizendo, querido. Você vai aguentar um mês, talvez 2, mas o ser humano só é feliz de verdade quando ele se acha, ele se encontra, ele encontra o lugar dele no corpo, ele encontra propósito na vida. Um abridor de lata foi feito para abrir lata, uma caneta que não escreve não presta, querido, é lixo. Jesus disse, você é sal, e se você não presta, você será lançado fora. Você precisa descobrir qual é o seu lugar. Eu posso adiantar a você que a janela não é o seu lugar. Lugar errado gera morte. Guardou isso? Lugar errado gera morte. Descubra o seu lugar, o lugar de Deus para a sua vida, e você vai produzir vida, você vai viver de verdade. Mas há uma segunda frase também, um segundo princípio, e eu penso que a gente pode aprender com essa história desse jovem que cai do 3º andar e morre por conta desse sono. A segunda frase eu gostaria que você gravasse é a seguinte: caiu porque dormiu. Exatamente isso. Caiu porque dormiu. Gente, ninguém cai da noite para o dia. O texto, o verso é o mesmo, o verso 9, Atos 29, diz que estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, lá, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo. Por que ele caiu? Porque dormiu. E por que muita gente cai? Porque cochila na fé, porque bobeia na fé. E todo sono traz, antes da pessoa pegar mesmo o sono profundo, o sono traz consigo alguns sinais de sonolência antes, pessoal. Eu estou aqui conversando com vocês agora, estou aqui ministrando essa palavra e aqui todo empolgado, daqui a pouco... Não, a não ser que eu tenha uma patologia, uma doença que até tem gente que precisa tratar esse tipo de doença, ela existe, ela é real, a não ser que eu esteja doente, eu tenha algum tipo de síndrome em relação a isso. Não é assim que uma pessoa pega no sono. Como é que uma pessoa pega no sono? Bom, ela vai abrindo a boca,
bocejando, dá aquelas piscadas que demora mais, né? Pisca e depois uma eternidade para abrir os olhos, começa a pescar, sabe o que é pescar? Aí o pescoço vai e daqui a pouco não volta, e foi numa pescada dessa que o Eutico caiu e morreu. E é assim, ninguém cai da noite pro dia. Nossa, pastor, estava tudo bem, meu casamento, inclusive hoje a minha mulher pediu o divórcio. Aí você vem dizer, mas estava tudo bem até ontem, na sua cabeça. É na sua mente que estava tudo bem. Os sinais de sonolência já foram dados, de queda. A pessoa, ela tropeça aqui e aterriza lá. Aí na hora que ela aterriza lá, as pessoas dizem, ela caiu lá. Não caiu lá, ela vem caindo aqui, onde ela tropeçou lá atrás. E ela vem catando o vento. E ela vem tentando se equilibrar, e aí ela pofe no chão lá na frente. Você precisa tomar muito cuidado. Jesus uma vez contou também em Mateus 13 uma parábola do joio e do trigo. É interessante você notar que os semeadores da parábola, dessa história que Jesus conta, eles vêm e plantam trigo, a boa semente. E eles saem. E aí então vem o inimigo de noite e joga o joio de noite. E quando amanhece, o tempo passa, os trabalhadores vêm falar com o senhor do campo e dizendo, olha, mas nós não plantamos boa semente? E o senhor, plantamos boa semente, sim. Mas então o que esse joio, essa semente ruim, está fazendo no nosso campinho? Que história que é essa aqui? Aí a palavra do Senhor é fantástica, foi o inimigo que fez isso. Mas a pergunta é, quando que eu não vi? Vocês estavam dormindo. De noite ele veio, cochilando, plantou e jogou o joio no meio do trigo. Nós precisamos estar alertas, e na Bíblia Sagrada, queridos, é óbvio que o sono é uma bênção da parte de Deus. Eu estou me lembrando de um irmão aqui agora, que ele me procurou em uma igreja onde eu estava pastoreando. Ele disse, pastor, puxa, eu gostando da tua mensagem. Eu fiquei todo animado, feliz. Eu disse, opa, glória a Deus, né? Que alegria, tem alguém que gosta. E o que foi? Então, eu sofro de insônia, pastor, mas se você fala tão manso, e na igreja vai me dando um sono, eu aproveito aqui, pastor, tiro cada cochilo gostoso. Você, querido, olha, o sono é uma bênção da parte de Deus, e de fato a Bíblia diz que Deus dá sono aos seus amados, mas existe o lugar certo, e é a primeira frase, para você dormir. O lugar errado gera morte. Você dormir no lugar errado é complicado. Ora, durma em casa, é de noite, aí você tem que pegar no sono. Agora, cuidado, porque existe essa linguagem espiritual de sonolência na Bíblia como advertência. Desperta tu que dormes, diz o texto sagrado, e Cristo te esclarecerá. Então a primeira frase é, o lugar errado gera morte. A segunda frase é, caiu porque dormiu. Agora, a terceira frase, eu quero te fazer um convite antes. Domingo agora, nós temos reuniões especiais na casa de Deus. Você não pode ficar de fora. Domingo é dia de louvor, de adoração, de rasgar o coração na presença de Deus, de buscar o Senhor com o coração aberto. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você. O pastor Carlos Soares está na nossa sede estadual de Cuiabá, na rua 13 de junho, número 1033, como está aparecendo aí no seu vídeo. Olha, domingo, 7 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde e às 7 horas da noite. Você está convidado. Eu, pastor William Sodré, eu tenho 2 reuniões no domingo no bairro do CPA 4, também na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. A primeira reunião do domingo é 7h30 da manhã. E a segunda reunião às 18 horas, 6 horas da tarde. Você é o meu convidado. Vamos lá? Qual que é o último passo? Bom, a primeira frase, o primeiro princípio, nós aprendemos que o Eutico, no lugar errado, gera morte. E a segunda, caiu porque dormiu. E a terceira, se você quiser anotar, anote isso. Use o maior poder do mundo, o amor. Querido, você pode olhar para mim e falar assim, pastor, eu não vejo nada disso, onde é que você tirou isso? Onde é que está escrito isso? Uma história dessa, onde um garoto dorme no terceiro andar, cai e morre. E amor, onde é que está o poder aqui, o amor? Deixa eu ler para você o versículo 10, Atos 20, verso 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a sua alma
nele está. Daqui eu queria que você gravasse duas palavras, sublinhe duas palavras. Para mim elas são palavras-chave aqui nesse texto. Paulo, porém, primeira palavra, descendo. E a segunda palavra, inclinando-se sobre ele, abraçando. Descendo e abraçando. Para mim é o que falta muito crente fazer. Eu vejo gente dentro da igreja, no alto do seu pedestal, da arrogância, da sua religiosidade, querendo ganhar sua família para Jesus. Sabe o que eles fazem? Eles acusam, eles criticam, eles apontam, eles julgam, mas nós precisamos de pessoas que desçam, sabe, menos, que tenham disposição para descer do terceiro andar do seu farisaísmo e abrace mais, e ame mais, e se importe mais, esteja mais presente. Eu mesmo conheço uns colegas, sinceramente, tem uns pastores que, no lugar de Paulo aqui, aproveitar a cena rapidinho. Eu consigo visualizar. Imagina, você está pregando, o cidadão dorme no seu culto, cai lá de cima e morre. Olha o discurso de alguns terroristas. Vocês estão vendo, irmãos? Aí dormi no meu culto. Olha aí o que acontece com quem não presta atenção e não dá a devida reverência para aquilo que está sendo ministrado. Morreu, olha, tá vendo? Olha que coisa. Paulo não. Desce do terceiro andar. E eu não vejo, queridos, Paulo nem orar. Não que não precise orar, pelo amor de Deus, a Bíblia manda orar sem cessar. Mas Paulo desce do terceiro andar. Eu não vejo ele dizendo, gente, faz um círculo aqui, sai dele, demônio da morte, mas o que? Não. O Paulo dá um abraço naquele garoto morto. Você sabe, tem gente morta dentro da sua casa, tem gente morta lá no seu trabalho, tem gente morta lá na sua escola. Como assim morta, pastor? Não, mas não foi Jesus que disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Jesus tem vida, e quem não tem Jesus não tem a vida. Se não tem a vida, está morto. E o morto precisa do quê? De uma bronca? Precisa de que você lá no seu terceiro andar, você grite com ele, dizendo, ei, você sempre foi um encapetado, você tem que ir na igreja igual eu, orar igual eu oro, você tem que crer do jeito que eu creio. E das pessoas não precisa de ouvir isso aí fora. As pessoas vão ver Cristo em você, inclusive se está na Bíblia, se você amá-las, se importar com elas, se você fizer diferença na vida delas, se elas perceberem o amor de Deus em você, elas serão impactadas através do amor de Deus na sua vida. O texto sagrado chega a dizer, nisto saberão que sois meus discípulos. A maneira como vocês amam uns aos outros. O amor é a característica que marca a vida do verdadeiro cristão. Então, por favor, desça do alto do terceiro andar da sua religiosidade e ame mais, abrace mais, se importe mais, porque eu creio que abraço ainda ressuscita. Eu quero orar por você. Vamos levantar um clamor a Deus? Aqui é a minha mão. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti porque cremos que pessoas precisam desta palavra. Acreditamos que homens e mulheres carecem, precisam de serem ressuscitados, erguidos na fé. E, meu Deus, quem sabe, eu estou diante de pessoas, meu Pai, que tem feito propósito e tem feito orações e jejuns, e tudo isso é muito bom, tudo isso é produtivo, tudo isso é muito bem-vindo, mas, meu Pai, nós não podemos nos esquecer do básico, é descer do alto do nosso orgulho, da presunção de que somos o mais santo de todos, de que somos os mais certinhos de todos. Meu Deus, quando nós tivermos disposição para descer, e se importar mais, e abraçar mais, e participar mais, e ligar mais, meu Deus, eu penso que muitos serão ressuscitados, e isso para a Tua glória. Foi o que Paulo fez, eu penso que está aqui o ensinamento, o princípio, nós abraçamos isso em nome de Jesus para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Queridos, que Deus te abençoe, eu espero que o Senhor Deus tenha falado ao seu coração de uma maneira especial. Lugar errado gera morte, caiu porque dormiu,
use o maior poder de todo mundo, de todos os tempos, o amor. Não é porque Deus gosta do amor, não. É porque Deus é amor. E se você não ama, você não tem o Senhor. Trabalhe na linha do amor e vença o mal com o bem. Que Deus abençoe sua vida. Forte abraço e até mais.